Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. TRXF11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, é um fundo imobiliário ali de renda urbana, um fundo híbrido de tijolos, e na data que eu gravo o vídeo, esse fundo vem sendo negociado ali a R$ 97,52. Esse fundo entregou de dividendo nos últimos 12 meses 14,6%, mas ele entregou esse dividendo para quem está comprando o fundo nessa base aqui mais depreciada. Atualmente o fundo está sendo negociado a um PVP de 0,96, 4% de desconto, e é um fundo que orbita com liquidez muito alta, negociando quase 9 milhões, uma média de 8 milhões e meio por dia, quase 8 milhões e 600. Ele vende uma variação positiva aí de 6%, 6,19% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Lá nos idos de 2020, esse fundo estava sendo negociado à base de R$100, próximo do seu VP. Passado esse momento ali pós-pandêmico, as suas cotações dispararam, sendo negociadas ali a R$110, e aí no período antes das eleições, as suas cotações arrefeceram e ele estava sendo negociado a mais ou menos R$97, R$98. Durante o período eleitoral, suas cotações disparam, dessa vez ali batendo R$115, e no pós-eleições ele vem a ser negociado na casa de R$102, R$105. Durante os meados de 2023, a cotação do fundo fica com bastante ágio, sendo negociada a R$110, R$115, R$113, mas durante o ano de 2024, a sua cotação arrefece, normal, o mercado estava em queda, volta ali para patamares de mais ou menos 105, e naquele momento em que houve uma queda muito grande na renda variável, seja nos fundos imobiliários, seja aí nas ações e etc., né? Esse fundo também tem a sua cotação arrefecendo, inclusive chegou a bater patamares ali de R$95. Passado esse momento, desde novembro, dezembro de 2024, janeiro de 2025, né? Desde esse período para cá, o fundo entrou num bom cenário de recuperação, chegou a beliscar ali R$105, mas vem num cenário de queda, né? Nos últimos 12 meses, como ele teve esse pico de mínima, ele ainda está em alta, mas note que ele estava ali a mais ou menos R$102, R$103, e ele vem num cenário de queda nas últimas semanas. Continuando no site aqui, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral e é um fundo de mandato renda. Ele é um fundo do segmento híbrido, fundo de tijolo, ele é um fundo por prazo indeterminado e um fundo de gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e vamos deixar para ver lá dentro também sobre a vacância do fundo. Ele conta atualmente com mais de 191 mil cotistas, ele estava meio de lado os seus cotistas, mas teve uma crescente nos últimos meses. E ele conta atualmente com mais de 32 milhões de cotas emitidas. Ele vale R$ 101,16, tem um valor de mercado de 3 bilhões 290 milhões e o último dividendo anunciado pelo fundo está ali na casa de 93 centavos. Inclusive, nós vamos ver lá dentro do relatório gerencial que esse aqui não é o patamar geracional do fundo. Eles têm uma guidance que eles estimam manter esse patamar de distribuição até o final do ano, mas se o fundo não conseguir continuar vendendo ativos, destravando lucro dessas vendas de ativos, em algum momento pode ser que haja uma queda nessas distribuições, até porque esse aqui não é o patamar de geração do fundo. Eu vou mostrar isso dentro do relatório gerencial. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo, principalmente como o fundo vem fazendo boas entregas de dividendos e tal, a cotação do fundo vem se mantendo, não está uma cotação muito depreciada. Então, nesse sentido, apesar de ser um fundo de tijolo, ele, nesse período apresentado aqui, ele vem conseguindo bater, inclusive, o CDI bruto, tá? Então, atualmente, o fundo vem com a rentabilidade de 63%, o CDI bruto é 59%, se a gente grossapar esse CDI e descontar o imposto de renda, isso cai ainda mais, tá? Para próximo de 50%. Então, ele está bem acima do CDI líquido. O IPCA do período, 36%, o IFIX, 24%, e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações pagadoras de dividendos, vem ali com 81% de rentabilidade. Continuando aqui no site, a gente vê agora sobre os dividend yields médios do fundo, né? E a gente vê que o fundo vem numa boa crescente. Momento lá de 2020, ele estava entregando algo na casa de 0,5, 0,7 mais ou menos, que é o normal para fundos do setor de renda urbana. E ele veio numa boa crescente e agora ele está até próximo de 1%. Mas de novo, né? Esse dividendo mais elevado é em razão de entregas com o lucro que ele está fazendo da venda de seus imóveis.
Tenha expectativa ajustada à realidade. Se algum dia esse fundo cair a renda, aí depois as pessoas começam a falar mal sem entender, né? Não é porque o fundo perdeu qualidade, não é porque aconteceu nada demais, é porque isso aqui não é sustentável. Pode ser que ele consiga sempre fazer isso e eu queime minha língua? Pode. Mas teoricamente não é sustentável no longo prazo, sabe? Do fundo, pode ser que futuramente isso seja nova realidade, né? Mas em tese, não é muito comum que fundos de tijolos fiquem sempre girando muitos ativos aí, enfim. E esses picos aqui que a gente vê também, ó, são quando ele também tem que fazer o resto do que ele tem de resultado, ele tem que distribuir no final do semestre. Se ele não distribuir tudo em forma de dividendos, no final do semestre ele dá essas pancadas aqui, que são as distribuições extraordinárias do resto das vendas. A gente vê que nominalmente também ocorre isso. Um ponto positivo é que o fundo vem melhorando seu patamar de dividendo nominal, né, de 70 centavos, ó, 80, 85, 90 e atualmente em patamares de 93. Mas eu acho que pode ser que haja uma diminuição no patamar de entrega, nem que seja para 85, 80 centavos aí, num futuro próximo. Aguardemos para ver se isso vai se concretizar. Aqui a gente vê na prática, né, as distribuições. Então, em janeiro e no final de cada semestre, ó, dezembro pagou em janeiro, 2,50. E depois, mês 6, pagou no mês 7, ao fechamento de semestre, mais 1,51. Então, nas últimas entregas, 29 de agosto, ele vai pagar no dia 12 de setembro essa quantia de 93 centavos. Esse vídeo aqui ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então ele já anunciou o dividendo no último dia útil lá de agosto. E quando esse vídeo for ao ar, provavelmente já vai ter sido realizado esse pagamento aqui de 93 centavos. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito deste fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação aí para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o nosso Pix é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros, tornando-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, é uma planilha barata, acessível e que vai fazer um ótimo controle aí dos seus ativos. Ela te ajuda, inclusive, no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira a planilha, porque além de você ter ali um ótimo produto, você também apoia o canal financeiramente e desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, são e-books baratos e acessíveis e com conteúdo muito agregador. Na aquisição dos e-books, você ter ali um ótimo produto, barato, acessível e também uma forma de você apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. E por falar em apoio, eu gostaria de agradecer imensamente os últimos membros. Guepardo acabou de se tornar membro Silver aí. Obrigado por se tornar membro. Wesley, Marilson são membros aí que renovam o clube de membros. Saibam vocês, membros, que vocês literalmente carregam o canal aqui nas costas. Obrigado por todo o apoio. Vocês são importantíssimos aí pra gente continuar fazendo o nosso trabalho. Obrigado de coração. Aqui a gente chega no relatório gerencial e é um relatório aí que chegou no início do mês. Então pode ser que quando esse vídeo for ao ar, já tenha um relatório mais recente atualizado. Caso exista, né, baseie-se pelo relatório mais atualizado. Então aqui a gente vê algumas informações, ó, o índice, e é um hiperlink, né? Se você clicar, você vai direto para as informações do relatório gerencial. Aqui ele fala um pouco sobre a TRXF, os seus inquilinos principais aí que ele possui. Eles trazem informação no YouTube, Spotify, se você quiser ver as informações pela própria gestão comentando, ou canais para vocês entrarem em contato aí com a gestão. O objetivo do fundo, né? Eles têm objetivo aí na compra, aquisição, desenvolvimento e venda de imóveis aí. É um fundo que existe desde 2019, ele cobra de taxas aí 1% e também tem taxa de performance de 20% se bater IPCA mais 6. Continuando aqui, a gente vê os números do fundo aí. Então o fundo já passou por 11 emissões. Na data de fechamento do relatório, o fundo estava a R$ 99,00. A gente vê que atualmente ele está um pouquinho menos. O fundo conta atualmente com 70 imóveis no seu portfólio, tem 23 inquilinos distintos, ele está localizado em 12 estados diferentes e atualmente ele tem uma vacância praticamente inexistente. Ele tem ali 0,22% de vacância, é algo totalmente irrisório. Continuando aqui no relatório, ele traz alguns destaques.
Então eles fizeram uma votação para mudar, uma assembleia, né, para modernizar e mudar o regulamento do fundo. Então, foi aprovada as mudanças, tá? Daqui a pouco a gente vai ver as mudanças que eles propuseram e o que ocorreu. Ele também traz evolução no hospital. Isso aqui, quando eles disseram que ia passar a ter exposição em hospital, foi algo que não foi tão bem aceito assim. Isso traz bastante risco para o fundo, mas também pode destravar bastante valor no futuro aí, né? Então aqui a gente vê também as distribuições, né? Que ele distribuiu 93 centavos. E a guidance de distribuição até o final do ano, eles estimam que vão manter entre os 90 e 93 centavos. Então, acho que ele vai continuar mantendo o que foi prometido até o final do ano. Aqui eles trazem um cenário macro. À direita, eu vou trazer aqui para vocês o que teoricamente importa para a gente, né? CDI de julho, CDI acumulado do ano e dos últimos 12 meses. Mas, Amu, a taxa Selic está em 13,5%. Sim, abençoado. Até isso as pessoas cometem de erro. Quando vê a Selic hoje em 13,5%, ela vai pagar 13,5% se ficar um ano com essa taxa. Pode ser que no final do ano ou no início do ano que vem comece a reduzir a taxa, tá? Então, como o CDI vem subindo, nos últimos 12 meses ele vem com um acúmulo de 12,55%, não os 13,5% o que ele está atualmente, tá? A inflação do período aí está em 5,34% dos últimos 12 meses, no ano 3,37%, e aqui ele traz diversos outros indicadores, não vou ler um por um aí para vocês. Ele também traz o cenário macro. Então ele fala sobre notícias lá dos Estados Unidos, desvalorização dos FIIs lá no IFIX, saída da bolsa do capital estrangeiro aí, né? Então não vou ler essa parte, eu vou pular e vou para a parte que ele começa a falar do fundo propriamente dito. Então aqui novamente ele reforça sobre as suas distribuições. O resultado do fundo foi impactado negativamente. Nesse mês teve o descasamento entre aquisição de imóveis, recebimento parcial pro rata e também a conversão das cotas que teve subscrição, né? Aí ele fala que desde o início das negociações, a rentabilidade total, que inclui a variação da cota e a distribuição de dividendos, é de 70% contra 10% do IFIX. Então eles são muito acima do IFIX. No ano, a rentabilidade do fundo é de 3% e o IFIX vem com 10%. O número de investidores do fundo bateu o patamar de 191 mil e estão quase chegando a 200 mil. E aqui eles falam o que foi aprovado lá naquela modernização, na Assembleia Geral que eles fizeram. Então agora, eles podem aí alienar fiduciariamente seus imóveis. Ele pode dar os imóveis como garantia. Isso aqui eu vi como muito positivo. Quem tem alta exposição no fundo aí, ó, mesmo que ele tenha mais de 10% de posição, as suas decisões vão poder valer no máximo 10%. Então esse é um ponto interessante. Vamos supor que algum majoritário tenha 15%, 20%, 30%. Ele só pode votar com peso de 10% aí nas decisões do fundo. Agora isso aqui, olha só. Eles autorizaram o fundo crescer até 30 bilhões sem precisar pedir aí autorização para os cotistas. Então, assim, olhando para o horizonte de agora, isso aqui é algo inimaginável, mas quem sabe dali 5 anos, 10 anos, eu acho isso aqui totalmente possível para o nosso mercado. Ele tem muito potencial de crescimento. Afinal de contas, um único REIT lá nos Estados Unidos, uma ação americana, que é como se fosse um fundo imobiliário americano, um único lá, é maior do que todo o nosso mercado de fundos imobiliários aqui no país. Ele também pode autorizar a possibilidade de recompra das próprias cotas. Foram situações que foram autorizadas aí nessa assembleia que eles fizeram. Todas as matérias aprovadas aí por cotistas, então ele fala que foi aprovado, né? E nos próximos dias eles vão realizar um webcast. Se vocês quiserem acessar, né? Provavelmente já pode até ter ocorrido, porque esse relatório é do início de agosto. Então pode ser que isso aqui já até ocorreu. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira? Considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí para nós. E aí, você já conhecia esse fundo imobiliário? Você acha que o fundo vem fazendo aí um bom resultado, a gestão vem fazendo um bom trabalho? Você tem ou teria esse fundo no seu portfólio? E se não tem esse, você tem algum outro aí no seu portfólio? Comenta para nós, seu comentário é muito importante. Eu, particularmente, não tenho esse fundo. Toda vez que eu falo de algum ativo aqui no canal, eu tento ser o mais transparente possível, né? Se eu tenho ou não ativo, se eu sou ou não conflitado, e esse é um fundo que não faz parte do meu portfólio. E o fato de eu estar falando sobre isso também, né? Não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Esse é um fundo que
Atualmente a gestão vem fazendo um ótimo trabalho, mas eles têm um histórico um pouco negativo, entre aspas, de uma cagada que eles fizeram lá, né? Num fundo que eles tinham do logístico. Eles tinham um fundo que antigamente se chamava TRXL. E aí a BTG assumiu o fundo, né? Que hoje é o BTLG. E desde que a BTG assumiu o fundo, eles mudaram o fundo da água para o vinho e passaram a fazer uma ótima gestão. Então lá no TRXL eles tiveram um histórico muito negativo no fundo, mas tenho que confessar que nesse fundo aqui, eles não têm nada de mal aqui no fundo, vem fazendo um ótimo trabalho até aqui. Eu, por questões de passado, né, prefiro não ter esse ativo aí, prefiro não me expor à gestora, mas, de novo, aqui no fundo eles fazem um ótimo trabalho, mas tem esse histórico negativo. Então, nesse fundo, eles têm alta liquidez, bom número de cotistas, um alto número de cotistas. O fundo vem entregando um ótimo resultado, vem fazendo ótimas aquisições, ótimo giro, reciclagem do portfólio, vem entregando um ótimo resultado para o cotista, tá? Temos que, né, tem que ser justo. E, de novo, faço esse alerta. Cuidado se você é cotista. Pode ser que haja uma queda nas distribuições do fundo aí. Então, fique atento a esse tipo de situação, porque são questões possíveis de ocorrer, né? Enfim, não tenho fundo, não tenho interesse de ter, e isso não significa, né, que o fundo seja bom ou ruim, ou que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar com vocês o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. O canal vem tendo um bom crescimento recentemente, rompeu os 18 mil, está quase chegando nos 18.100. Então se inscreva, nos ajude a chegar aos 18.100, 18.500, 19, 20 mil. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês nós vamos chegar nessas marcas. O nosso canal também está presente em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e estamos direto aí na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Aqui a gente observa o seguinte, né? O crescimento um pouquinho das receitas, lógico que o fundo fez captações. Note que ele teve 14, 40 milhões aqui, provavelmente recebimento de imóveis, né? Mais 14 milhões, 16 milhões. Aqui provavelmente já é com nova captação. Por que você fala isso, Amu? Porque antes ele estava distribuindo 18 milhões e era 93 centavos. E recentemente ele está distribuindo 30 milhões e é os mesmos 93 centavos. Então, aumentou o tamanho do fundo aí nesse sentido, tá? Enfim, aqui a gente vai ver na prática o que as despesas representam frente às receitas. Mas o que eu chamei a atenção para vocês, resultado operacional por cota, 75, 74, 63, tá bom? Sendo que aqui ele teve um resultado bem acima, provavelmente, com a venda de imóveis. Então isso aí vai trazendo resultados positivos, etc, né? Mas o ponto é, olha as distribuições. Então ele, 75 distribuiu 93, R$2 distribuiu 93. Então ele tinha 90 centavos de resultado, foi para R$2,90, como ele distribuiu 93, caiu para R$1,95 a reserva. Subiu, né, para R$1,95 a reserva. Teve um resultado de 74 centavos, como ele distribuiu R$1,51, a reserva voltou para patamares ali, de 91 centavos. Julho, o fundo teve um resultado de 63 centavos, mas distribuiu 93 centavos. Então as reservas caíram para 26 centavos. Se o fundo está distribuindo aqui reservas, significa que provavelmente ele deve ter algum recebimento aí por agora, né? Agosto, setembro, outubro. Então ele deve ter alguma receita extraordinária aí e recompor essas reservas do fundo aí. Porque senão eles não estariam fazendo distribuição e ainda mantendo o guidance até o final do ano, tá? Então não é que ele está tendo um resultado abaixo aí, que ele está se entregando acima, significa que de imediato pode cair. Mas, poxa, a capacidade geracional do fundo, você tem que estar ciente que não é os 90 e poucos centavos. Isso é momentâneo e que em algum momento pode ser que, de novo, enquanto ele estiver fazendo vendas, ele vai mantendo essas distribuições. Mas se cessar as vendas, aí tende a distribuir menos aí. Aqui ele mostra a composição dos resultados, o histórico de distribuição receita aí do fundo, e ele tem uma estimativa que até o final do ano eles devem manter essas distribuições nesse patamar de entrega. Aqui ele mostra também algumas performances do fundo, o número de cotistas que estava meio que de lado, mas 170, 180, 180 e recentemente agora ele saltou para 191 mil. Como ele tem muito contrato atípico, tá? Caso os inquilinos saiam aí, 0,34% dos contratos pagam 6 meses de multa, 3% dos contratos pagam até 9 meses de multa, 2% dos contratos pagam até 1 ano de multa, e aí a maioria dos contratos, 80% dos contratos,
tem que pagar o saldo remanescente. Isso aqui é uma grande característica de contratos atípicos, tá? Aqui ele mostra a performance do fundo. Eu acho que deixou a desejar com esses índices aqui um pouco parecidos, ó, essas cores parecidas. Poderia ter cada um com sua cor, que aí ficava esse tipo, entre aspas, de dúvida que pode causar ao cotista. Como eu sei que o IFIX não é das maiores performances, eu sei que o IFIX é esse aqui, ó. Mas quem é desavisado pode não saber que o IPCA mais 6 está lá no topo do gráfico, tá? Ao mesmo ponto que eu sei que esse gráfico mais retilíneo aqui, ó, é o CDI, e esse outro índice aqui é o índice como se fosse dos fundos imobiliários de tijolos. Então, de novo, né, seria interessante se ele trouxesse essa diferenciação entre esses índices aí. Mas, no geral, o fundo vem tendo uma ótima performance, bem acima do CDI bruto, acima da inflação, acima de diversos outros índices aí. Reajuste das suas receitas, ele tem alguns meses com mais destaque, fevereiro, junho, julho, novembro são os meses com maior destaque. Vencimento dos seus contratos, uma maior parte vai se dar ali a partir de 2035 e o restante a partir de 2041. Então, os vencimentos no médio e curto prazo aí não é algo que traz preocupação para o fundo. Quase 80% dos seus contratos são atípicos e 20% dos seus contratos já são contratos típicos e o prazo médio dos seus contratos é de 14 anos e meio. Continuando aqui no relatório, a gente vê a diversificação do fundo. Hoje ele tem alocado diretamente em imóveis 62%, indiretamente por meio do seu fundo secundário TRXB mais 16%, pode considerar que praticamente é alocação direta em imóveis também. Ele investe também em outro fundo, CPUR, mais 7,69%. Ele tem em caixa 5%, FIIs 2% e CRIs 5,4%. Hoje os segmentos dos seus inquilinos, 45% são do setor atacadista, 33% do setor de varejo, 12% casa e construção e o hospital que representa ali 7% no portfólio. Então o varejo ali é dominante no fundo, 95% do seu portfólio. Inquilinos que o fundo possui. Hoje ele tem uma concentração ali no açaí, 31%. Isso é um ponto de atenção, um ponto de risco que os fundos de renda urbana carregam, né? O ideal seria se eles conseguissem, o fato do nosso mercado ser novo, né? Eu gostaria que ele crescesse bastante, porque existem inúmeros outros segmentos aí que o fundo pode começar a se expor, né? Como Pernambucanas, CIA, lojas de rua aí de grandes redes, quem sabe futuramente partir até para o segmento de farmácias, postos de combustíveis e etc, né? Então eu gostaria que futuramente fosse bem pulverizada a base e não tivesse tanta representatividade. Lógico que dificilmente, mesmo que o açaí passe por dificuldade, o Grupo Mateus passe por dificuldade, o Pão de Açúcar e etc, né? A gente viu lá com as Americanas, eles nos ocupam todos os imóveis. Então, isso, de certa maneira, ao contrário de outros inquilinos, como é pulverizado em diversas lojas, isso não é um risco tão elevado assim. Mas saiba, ó, 31% da renda vem do Grupo Açaí, 19% do Grupo Mateus, 13% Pão de Açúcar. Então, aqui ele tem alta concentração em inquilinos. Se um desses inquilinos tiver dificuldade no mercado, isso pode trazer algum impacto aí para o portfólio. Mas, de novo, eu não vejo como sendo algo altamente arriscado. O fundo tem uma ótima diversificação geográfica em diversas regiões do país aí. Destaque para São Paulo com 38 imóveis, na região Goiás ele tem 7, Pernambuco 5, Bahia, Rio de Janeiro. Então tem diversos estados, diversas regiões do nosso país, atualmente com 70 imóveis. Estrutura patrimonial, né? Dos investimentos diretamente pelo TRX, indiretamente pelo TRXB. Aqui ele vê que ele tem um patrimônio alto de 4 bilhões de patrimônio, mas também tem uma dívida elevada, mas frente ao patrimônio, né, não é algo assim tão preocupante. Então aqui a gente vê a estrutura do fundo diretamente por meio do TRXF. Ele tem 4 bilhões de patrimônio, só que ele tem de alavancagem ali 945 milhões de dívida aí a ser paga. No TRXB, que é indireto aí do fundo, ele tem um total de 700 milhões e 439 milhões de dívida. Então, no geral aí, tem mais de 1 bilhão de dívidas, mas é um fundo com dívidas, assim, teoricamente bem feitas, né? Bem casadas. Aqui ele mostra o fluxo previsto de amortizações, né? A tendência é que as amortizações precisem vir aumentando aí, mas cada vez mais o saldo devedor vai diminuindo, né? À medida que vai com o passar do tempo aí, ó, o saldo devedor, ele é bem controlado, é bem pulverizado, é uma dívida alongada. Ao contrário do que o XPML fez, que tem que pagar uma dívida gigantesca nesse ano, o fundo tem uma dívida gigantesca, mas que tem aí prazo, tem tranquilidade aí para arcar com essa dívida. Então, de novo, eu não acho que seja algo tão preocupante assim para o fundo. E aqui ele mostra o fluxo de amortizações aí, né? O pagamento acumulado das amortizações, esse pagamento vai aumentando e o saldo devedor aqui, ó, vai diminuindo, né?
Então, a tendência aqui, tudo ocorrendo bem, isso aqui cada vez mais vai ter menos representatividade para o fundo, né? Eu vejo de forma bem tranquila. Aqui tem todos os imóveis nessa parte final do relatório. Vou passar com bastante rapidez. Então, aqui são os imóveis que ele investe diretamente, ó, pelo TRX. Isso, ele deve colocar na ordem, né? Os imóveis do Pão de Açúcar, os imóveis do Grupo Açaí, do Extra, né? E aqui continua os imóveis também de outros inquilinos. Tudo aqui ainda é do TRXF. E aqui começam as suas exposições indiretas por meio do TRXB. Então tem mais uma par de imóveis aqui que eles investem aí de forma indireta. Aqui o que está em construção e desenvolvimento, né? O hospital também que está em desenvolvimento e a gente chega no final do relatório. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito deste fundo imobiliário, o TRXF, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view.